Olá, queridos amigos que nos acompanham em mais um vídeo do nosso estudo da fé. Terminamos no vídeo passado o nosso estudo no Evangelho de São Marcos. Você pode conferir então nos vídeos anteriores, no bloco anterior, da temática que nós estudamos sobre o Evangelho de São Marcos. Iniciamos com este vídeo então um novo assunto. Nós saímos um pouco das Sagradas Escrituras e vamos agora para o Catecismo, para a doutrina da Igreja. A partir deste vídeo, então, nós daremos início a um estudo introdutório aos sacramentos, os 7 sacramentos que dão a vida à nossa Igreja. Todas as vezes que nós corremos à comunidade da Igreja, corremos a esta grande família, na maioria das vezes nós corremos na direção da vida que a Igreja tem a oferecer a nós e ao mundo. E essa vida brota, nasce dos sacramentos. Por isso, então, neste primeiro vídeo, nós vamos entender o que é sacramento e a sua relação com a Igreja, com o próprio Cristo, com a Santíssima Trindade, de uma forma geral. Para iniciar este vídeo, nós vamos buscar na Palavra de Deus a inspiração para a nossa reflexão, para a nossa meditação neste primeiro vídeo. Tirada da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo do 1º ao 3º. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1º ao 3º. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que a nós se manifestou, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra de Deus tirada da primeira carta de São João, ela mostra para nós este primeiro sentido de sacramento. O que é sacramento? O Catecismo da Igreja, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem clara, vai nos dizer que sacramento é o sinal visível da graça invisível de Deus que se manifesta aos homens, que se manifesta à humanidade. Então, o sacramento é um sinal visível. Nós podemos senti-lo, nós podemos vê-lo e na sua manifestação, na sua celebração, nós podemos sentir, ver, experimentar a graça invisível que vem de Deus. Por isso que sacramento mostra para nós realmente esta ideia de encontro. Encontro por quê? Primeiramente, é Deus que se revela à humanidade e que, por meio dos sacramentos, deseja dar a sua graça invisível por meio de sinais visíveis ao homem. Todas as vezes que nós corremos à igreja, às nossas celebrações, pedindo a Deus algum sacramento, nós estamos realmente indo ao encontro de Deus. Ele se revela a nós no sacramento e nós, de uma forma deliberada, livre e consciente, corremos ao encontro dele para receber em nossa vida esta graça. Por isso, o sacramento, além de ser um sinal visível da graça invisível, o sacramento é um lugar de encontro com Deus. E para entender então essa ideia de lugar de encontro com Deus, nós devemos ir ao encontro da etimologia da palavra sacramento nas culturas anteriores à cultura cristã. A ideia de sacramento ela está ligada a juramento, a fidelidade. Pessoas que em determinadas circunstâncias de sua vida social precisavam firmar algum contrato, faziam um juramento, selavam uma aliança de fidelidade. E este juramento, relacionado ao sentido de fidelidade, ganhava o nome de sacramento. Por isso, era um momento de acordo, era um momento em que ambas as partes firmavam um contrato diante de alguma coisa interessada, diante de algum assunto pertinente às partes.
E o sacramento, na nossa doutrina cristã, é realmente este momento em que as duas partes mais interessadas, primeiramente Deus com seu amor para se dar ao homem, e depois o homem com a sua carência de Deus, estas duas partes, por meio do sacramento, selam um juramento, selam uma fidelidade de viverem um para o outro. Por isso que o sacramento, os nossos sacramentos, tudo aquilo que nós temos na nossa doutrina católica como essas manifestações da graça de Deus, eles fazem com que a presença de Deus e a força renovadora de Cristo Jesus interajam com a nossa vida cotidiana. O homem vai ao encontro de Deus por meio do sacramento nas diversas circunstâncias de sua vida, no momento de dor, no momento de enfermidade, no momento em que demonstra a alegria por receber uma nova vida, no momento em que vive também a alegria e a esperança da juventude, no momento em que se decide por um projeto de amor, seja juntamente com uma outra pessoa amada, ou seja consigo e Deus, num propósito. Em todos esses momentos da nossa vida cotidiana, Deus se faz presente por meio dos sacramentos e toca a nossa realidade, fazendo com que a sua graça se manifeste a nós por meio destes sinais. O principal dos sacramentos na vida da Igreja é o próprio Cristo Jesus. O Cristo é o sacramento de Deus, no sentido de que em Jesus Cristo nós temos a revelação de quem realmente é Deus. Antes mesmo da encarnação, ou seja, da vinda de Jesus em nosso mundo, a imagem que se tinha de Deus era distorcida por conta da interpretação que o homem tinha diante da revelação que até então Deus havia realizado por meio dos profetas, por meio dos sábios, por meio de todos os homens e mulheres que foram os grandes responsáveis pela constituição dos textos do Antigo Testamento. Mas, com o advento, ou seja, com a chegada de Jesus Cristo, o enviado do Pai, o próprio Deus mostrou à humanidade o seu rosto misericordioso. Por isso que pela encarnação de Jesus Cristo, este mistério sublime de nossa fé, nós podemos ter o conhecimento da natureza, nós podemos ter o conhecimento da realidade que é Deus no nosso mundo. Por isso que a encarnação é algo tão maravilhoso, tão esplêndido, porque ela nos permite enxergar a Deus, ela nos permite ir ao encontro de Deus, ela nos permite entender que o nosso Deus, em Jesus Cristo, por meio da sua encarnação, é um Deus próximo de nós. Por isso que Cristo é o sacramento de Deus, no sentido de que Jesus, com as suas palavras, com a sua vida, com os seus gestos, com a sua presença, revela ao coração do homem o próprio Deus. Revela ao coração do homem o rosto misericordioso do Pai. Tomando também essa ideia de que sacramento é um lugar de encontro, em Jesus acontece o maior dos encontros, o encontro por excelência, o encontro entre Deus e homem. Nós sabemos que na pessoa de Jesus Cristo existem as duas naturezas. A natureza divina, aquela que veio da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, o próprio Filho de Deus que habitava desde o início dos tempos junto da Trindade Santa na eternidade, se encarna, entra em nossa história, assume em si também a nossa humanidade e a partir deste mistério da encarnação, Deus e o homem passam a conviver plenamente em uma só pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, então, que esse sacramento é lugar de encontro, em Jesus Cristo, Deus e homem se encontram de forma única. Ou seja, não há confusão, não há distorção, mas existe uma perfeita união entre estas duas naturezas. Se sacramento é lugar de encontro e em Jesus Cristo acontece o encontro de Deus com o homem, por isso Jesus Cristo é o sacramento de Deus, a Igreja é também sacramento de Cristo. Aqui o Catecismo da Igreja vai fazendo esta gradação, ou seja, mostrando como que a realidade sacramental chega até nós partindo do coração da Trindade Santa. Se Cristo é o sacramento de Deus, a Igreja é sacramento de Cristo, com o mesmo sentido.
A igreja revela ao mundo quem foi Jesus Cristo. A igreja revela ao mundo toda a vida e toda a obra que o Cristo assumiu para si ao longo de sua vida e deixou para que ela mesma pudesse transmitir ao mundo tudo aquilo que aprendeu dele. A igreja é também lugar de encontro, por isso ela é sacramento de Cristo. Lugar de encontro porque todos os filhos de Deus, todos os batizados, todos aqueles que vivem os pormenores de sua fé na vida sacramental da igreja, é nela que vão buscar o seu lugar de encontro. Por isso que a igreja então manifesta ao mundo essa verdade tão bonita, essa verdade tão forte que é o amor de Jesus Cristo. Por isso a igreja é o sacramento de Cristo em meio ao mundo. É na igreja que habita a força do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo também, em toda a vida sacramental da igreja, vai reforçar a ideia de que a missão da igreja em todos os tempos, em todos os períodos da história, é dar ao mundo Jesus Cristo. A missão da igreja é fazer com que tudo aquilo que foi anunciado e ensinado por Jesus há 2000 anos atrás, no hoje de nossa história, seja atualizado graças à força e à luz que o Espírito Santo derrama sobre sua igreja. Por isso que então ela, desta mesma forma, pela ação do Espírito, se constitui sacramento de Cristo. Outro detalhe interessante desta ideia da igreja enquanto sacramento de Cristo é que enquanto nós permanecemos nesta vida, enquanto nós peregrinamos neste mundo caminhando para a eternidade, ela se torna para nós o nosso lugar de encontro com Jesus. Fora da igreja, fora da comunidade de vida, fora deste lugar de encontro de Deus com a humanidade, da experiência, sobretudo, com a ressurreição de Jesus, fora deste lugar de encontro, é impossível ter um contato tão direto, tão íntimo, tão forte com Jesus como nós temos no seio da igreja. Por isso, ela revela para nós essa graça de Deus. Por isso, ela se torna este sinal também visível, sensível, daquilo que nós não podemos experimentar por meio dos nossos sentidos, que é a presença de Jesus, que é a graça de Deus. Se nós vivemos nesta vida caminhando para a eternidade e nesta vida nós nos reunimos enquanto igreja, nós nos reunimos enquanto família, a igreja nos permite também crer que nas realidades futuras ela nos conduz para o cumprimento das promessas de Deus. Esse talvez seja o segundo estágio da vida da igreja. Aquilo que nós fazemos aqui neste mundo, a experiência que nós temos da igreja enquanto sacramento de Cristo, ela nos conduz para uma realidade que já nos foi prometida por Deus e por Jesus Cristo, e lá nós atingiremos o pleno cumprimento de tudo aquilo que foi revelado. Mas a igreja também nos permite já neste mundo, já na história humana, experimentar, mesmo que parcialmente, mesmo que inicialmente, as glórias e as alegrias que nós viveremos plenamente quando estivermos junto de Deus. Por isso que a igreja antecipa. A igreja já neste mundo, em germen, é o reino de Deus. É o cumprimento de todas as promessas, é a concretização da esperança que nesta vida nós tanto vivemos e professamos. Por isso, então, que na realidade da eternidade, nós já vivemos na plenitude tudo aquilo que, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, nós professamos. Os sacramentos, como nós bem sabemos, são 7 sacramentos. Os sacramentos do batismo, da confirmação, da Eucaristia, da confissão, da unção dos enfermos, da ordem e do matrimônio. Estes 7 sacramentos dão vigor à igreja, manifestam a presença de Cristo no meio de nós e fazem com que nós caminhemos nesta vida esperando o encontro definitivo com Deus na eternidade. Por isso que a partir de então, nós vamos passar sacramento por sacramento, aprendendo cada vez mais aquilo que o próprio Senhor tem a nos ensinar também por sua palavra e por aquilo que a igreja nos ensina por meio de sua catequese. Permaneça então conosco neste propósito de estudar os sacramentos
e que a bênção de Deus desça sobre você, sobre sua família e que te encoraje cada vez mais a estudar e aprofundar na nossa fé cristã.